Olá pessoal, meu nome é Mário Alves, sou gerente de consultoria da Brasiliana Interrisk. Hoje eu venho falar aqui com vocês e trazer uma visão sobre o risco social em meio à pandemia do coronavírus. Espero que isso contribua aí para as atividades diárias e para a reflexão de cada um. Fico à disposição aí para comentários, pode fazer direto no e-mail e no final vou deixar o meu e-mail para contato. Bem, então o primeiro ponto a se fazer é o que? A gente fazer a leitura do cenário que a gente está vivendo, né? Então, hoje, o cenário é extremamente opaco. Isso quer dizer o quê? É um cenário que a gente não consegue fazer uma projeção daqui 2, 3 semanas, quiçá um mês, 2 meses ou 3 meses. Tá? Por quê? Porque, na verdade, é um cenário que sofre inúmeras influências, tá? De diversos pontos, né? Então, uma crise global, né? Essa quantidade de influências pode fazer com que o cenário mude drasticamente para o lado positivo ou negativo amanhã, tá? Então, por isso que é extremamente importante a reavaliação das ações que estão sendo feitas diariamente. Tá? Por quê? Porque está um cenário extremamente dinâmico. Bem, um outro ponto, né, que também contribui aí muito e negativamente para o cenário de incerteza que a gente está vivendo, e isso daí influencia muito no risco social, na verdade, é o quê? A toxicidade das informações. Então, criou-se um clima de competição, um clima politizado, né, que é totalmente fora de contexto, e isso é favorecido pela quantidade de informações que a gente recebe através do celular, WhatsApp, que trazem informações irreais ou informações que minimizam a situação, tá, que não levam em consideração todas as informações do contexto. Tá? E esse ambiente, tá, ele pode levar ao quê? A uma redução da complexidade real. Tá? A redução da complexidade real pode levar as empresas, o governo ou a sociedade civil a tomar decisões que sejam incorretas ou precipitadas e que pode levar o quê? A consequências explosivas. Tá? Essas consequências explosivas pode também afetar o quê? Ou desencadear o risco social. O risco social que eu estou abordando aqui, cabe destacar, e é importante isso daí também, é o risco social sobre a perspectiva empresarial, né? Não é o risco social sobre a perspectiva da saúde, ou sobre a perspectiva antropológica, ou sobre a perspectiva das ciências sociais. Na verdade, é sobre a perspectiva empresarial. O risco social hoje, ele funciona, vamos fazer um equiparado aí, como se fosse um ecossistema, né? Então, ele, na verdade, você tem 3 atores principais, que é o governo, a sociedade civil e a empresa, né? Quando um desses atores toma ações erradas, o risco social eleva, né? Ou o risco social diminui quando toma também uma ação positiva. Então, e os 3 sofrem influências do ambiente externo, isso é importante destacar. Então, esse ecossistema ele é totalmente interligado. Hoje, o principal ator, né, que no cenário que a gente vive é o governo, no sentido de que ele tem que tomar liderança, orientando a sociedade civil, sendo o apoio para a sociedade civil, com informações certas, informações concisas e transparentes. E para as empresas da mesma forma, dando informações certas, concisas e transparentes. Para quê? Para que as empresas tomem decisões corretas e não afetem a sociedade civil, no sentido do quê? De desemprego. Tá certo? Então a gente está num momento bem delicado que qualquer erro nessa relação pode gerar uma ruptura aí do tecido social e aí se você tem uma convulsão social. Bom, olhando sobre esse aspecto, fazendo já uma leitura, então se o governo não tomar essa liderança e não ter uma união em todas as instâncias do governo municipal, estadual ou federal, você pode ter o quê? Uma elevação, por exemplo, das teorias da conspiração, tá? Que isso daí hoje no WhatsApp existe um monte, tá? Essas teorias podem levar a uma decisão incorreta da sociedade, no geral, que pode levar a consequências explosivas. Da mesma forma, você não ter essa liderança efetiva por parte do governo, você pode ter o quê também? Uma elevação substancial do emprego. Vai ter desemprego, todo mundo já sabe isso daí, mas um corte extremamente disruptivo e extremamente fora de contexto. Isso daí, ele quebra essa camada, tá? Esses polos, né? Esse vínculo que existe entre os atores, e isso pode levar essa ruptura do tecido social, acarretando no quê? Né? Então, alguns cenários, né? Eu trouxe 2.
com movimentos sociais articulados, como conflitos, né? Então você ter conflitos ali pontuais através de movimentos sociais, então através de fake news, levanta-se lideranças aí enviesadas, né? Não no viés técnico, e você gera conflitos, o que piora cada vez mais as coisas. E num cenário totalmente cisne negro, né? Então altíssimo impacto e probabilidade lá embaixo, mas é um cenário que se pode considerar o total rompimento dessas estruturas que mantêm a sociedade em consequência, mantém o risco social num controle, e você tem conflagração de eventos que pode beirar, por exemplo, uma guerra civil, como aconteceu, por exemplo, no Chile, com um cenário pior ou um cenário, às vezes, um pouco melhor, tá? Então, era isso daí, pessoal, que eu queria, nesse vídeo rápido aí, passar para vocês, tá certo? É uma leitura que eu fiz aí, uma leitura básica, estou à disposição e vamos em frente aí, pessoal. Obrigado.